verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Vem, Senhor nosso Deus e Pai, falai conosco, abençoai-nos segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Vem fazer a obra nesse lugar, a obra da transformação, da vitória, em nome de Jesus. Sentar-vos, irmãos. Irmãos, eu sei que todos aqui têm uma noção do que é santidade, não? Todos nós temos uma noção e uma definição do que é santidade. Mas não quero focar na santidade. Eu estava lendo esse texto aqui e o Senhor chamou minha atenção, porque a Bíblia diz que a santidade, que Deus é santo, e nós temos um Deus que é santo e maravilhoso, e Ele deseja que nós sejamos santos também. Pastor, mas eu não dou conta. Eu sei que você não vai chegar à perfeição, muito menos eu. Eu não vou conseguir, mas eu vou tentar. Eu não vou conseguir, mas eu vou tentar. Então, mas antes eu quero te repassar para a igreja o que é santidade um pouquinho. O que é santidade? Santidade no contexto bíblico geralmente está se referindo à qualidade daquilo que é santo ou sagrado, né? Daquilo que foi separado. E é interessante que a santidade, presta atenção, é um chamado para todo mundo. Lá em Levítico 20, verso 26 está escrito: ser-me-eis santo, porque eu, Senhor, sou santo, e vos separei para seres meus. Né? Então o que a santidade envolve? Crescimento. Santidade envolve crescimento e viver de conformidade com a palavra de Deus. Amém? E para isso eu preciso estar lendo e estudando a minha Bíblia. Lá em Malaquias 3, verso 6, está escrito: Deus, Senhor, não muda. Deus não mudou. Ontem e hoje Ele é o mesmo sempre, Ele não vai mudar. O porém é o que nós mudamos. Parece que os dias não tem 24 horas, agora tem só 15. Nosso tempo está pouco. Porque nós estamos passando muito tempo com aquilo que é trivial, que não tem valor nenhum. Então, a santidade é uma resposta voluntária do homem a Deus. É algo voluntário. Você foi chamado para ser santo. Agora você vai se voluntariar. Mas lá no final você vai voluntariar porque eu li, não em vez de ler Hebreus 12, 14, estou lendo Gálatas 5, 21, 22, 23. Hebreus 12, 14 diz: seguir a paz com todos é a santificação, se a qual ninguém verá a Deus. Mas Gálatas 5, 23 vai falar como eu posso me santificar na minha vida. A santidade, irmão, não é um ponto de chegada. A santidade não. A santidade é um processo contínuo na vida do crente. Lembra quando o profeta Oséias diz: conheçamos e prossigamos de conhecer o Senhor? Cada vez que eu me aproximo de Cristo, eu vou vendo mais os meus erros, mais eu vejo até onde eu tenho que mudar. O que acontece quando você se casa? Você namora e é tudo uma mil maravilha. Lembrando agora, lembrei de algo que está acontecendo agora, que virou popular, está se popularizando no nosso meio, que eu não sabia. A gente vai vivendo e aprendendo. Está ocorrendo aí um negócio de casar e dormir em cama separada. Virou moda. Se você está entrando nessa moda, é o diabo que está lançando um laço na sua vida. Eu lembro da minha avó, chamada de avó, né? Vovó Pureza, era a avó da minha esposa. Um dia ela na casa dela, estava lá, sempre lá, tomando café,
eu ia muito lá, mas a minha esposa, mas a namorada. E um dia ela falou, olha, eu mais o meu marido, Caetano, nós nunca depois dormimos separado do outro. Então nós podíamos ter discutido. Resolvi o problema primeiro, ia lá e dormia no barraco do outro. Minha avó falou isso. Isso é um conselho bom, você segura. Vale a pena. Mas voltando aqui ao nosso assunto, a santidade é uma resposta voluntária do homem a Deus. Então o profeta nos diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu vou vendo o meu defeito. Quanto mais eu convivo, quando eu estava namorando, a gente não conhecia tanto os erros, as manias, a esposa do marido, do cônjuge. Uma vez que vai convivendo, tem coisa que não dá nem pela minha esposa falar, que vai dar problema. É mania. Pastor, é coisa de pecado, não, é mania da gente, é coisa do nosso particular. E dá vontade de falar, meu Deus, onde é que eu vim amarrar no morrer? Não. Mas você vai aprendendo com o convívio, como você vai aprendendo a conviver, amém? Então você precisa aprender, quanto mais você aproxima daquela pessoa, mais você conhece ela. Com Deus é diferente, quanto mais eu aproximo de Deus, mais eu me conheço. Amém. Ele reflete a sua santidade, e Ele é tão perfeito que eu quero buscar a perfeição. É por isso que todo grande homem de Deus, você vai ouvir ele citar o que eu vou te citar hoje. Ele vai falar para você, ande com gente que é melhor do que você. Procure estar com pessoas que estejam mais capacitadas que você. Você tem uma alma, você vai estar sempre querendo atingir aquela pessoa. Chegava na casa do pastor Carinhos, ele tinha livro para caramba na estante dele. E eu comecei a tomar hábito pela leitura através dele. Porque eu comecei a aprender a ler, comprar e comprar. Então, eu tenho uma biblioteca bem grande em casa. Muitos já reuni mais de uma vez. Você precisa ter um objetivo, mas você tem que andar com gente melhor que você. E eu preciso andar com Deus que Ele é melhor. Então a santidade, o que ela faz? É um processo contínuo. E a santidade na Bíblia, o que é a santidade na Bíblia? Santidade é associada à pureza, à ausência do pecado e à dedicação a Deus. Ou seja, santidade na Bíblia é o chamado para viver de acordo com a palavra. Você vai viver de acordo com a palavra de Deus. A santidade não é algo inatingível para nós, não é. É algo que pode ser vivido em todos os aspectos da minha vida e da sua vida. Do cotidiano, na vida diária, no seu dia a dia, em casa, no trabalho, na escola, você vai poder. Como? Quando o fruto do Espírito estiver agindo em você. Olha o que Paulo diz em Gálatas 5:22. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Algumas Bíblias está escrito, em vez de ser domínio próprio, está escrito temperança. Algumas versões. E o que é temperança? É o controle ou domínio sobre os nossos próprios desejos e paixões, inclusive na minha vida conjugal. Você tem que ter domínio próprio. Lá na sua vida, no seu dia a dia, você vai precisar de domínio próprio. Para você poder dizer não. Como José disse não. O pecado sexual. Você vai ser preciso ser como Sadraque, Mesaque e Abednego, que disse não para a idolatria, não disse curvar diante daquela imagem. Você vai precisar de domínio próprio para dizer não a negar a sua fé, como Daniel não negou. Ele continuou orando, por causa ele continuou orando ao seu Deus e não ao rei Dário. Por aqueles 30 dias, ele foi lançado na cova dos leões. Só que Deus foi com ele. Se ele tivesse deixado de orar
Deus não ia com ele. Deus só vai com você quando você ora, busca e clama. Quando você abre a Bíblia para ler. Eu preciso me santificar, porque o meu Deus é santo. Quem está ao lado de Deus, diga amém. Amém. Parece que agora estamos vivendo uma época que tem igreja de todo tipo. E as pessoas entregam a sua vida para Cristo, mas não muda. Não, como é que Cristo entra em você e você não muda? Vamos pegar aqui 1 Coríntios 6. 1 Coríntios 6, versículo 9 a 11. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Deus, não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Aí agora vem um tapa na cara da igreja. Tais fostes alguns de vós, mas vos lavastes, fostes santificados, fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo. Lá na igreja de Corinto, Paulo está falando, olha, no meio dessa igreja havia gente que era, sim, eles eram avarentos, eles eram bêbados, eram maldizentes, eram ladrões, né? Havia impuros, havia idólatras, havia adúlteros, havia efeminados, sodomitas. A igreja de Corinto estava cheia de pessoas que estavam no pecado, mas agora não está mais. Amém. Eles eram, mas não é mais. Glória a Deus. Como você era, você não é mais. Aleluia. Agora você é filho e filha de Deus. Glória a Deus. Agora você é imagem e semelhança real do seu Deus. Como é que você faz para dizer não para todas essas coisas? É domínio próprio, irmão. Muitos de nós estavam totalmente perdidos lá no mundo, irmãos. Vivíamos sob o domínio do pecado, não é? Vivíamos. Fazíamos o que a gente pedia. Ainda tem gente que continua servindo a Deus e tem coragem de bater no peito e falar, eu como minhas regras. A vida é minha, eu faço o que eu quero. Você entregou sua vida para o Senhor, cara? Tua vida é sua? Tua vida não é sua, mãe. Ela pertence a Deus. Por que o diabo quer destruir o casamento? Por que eu sempre falo de casamento? Porque não tem como falar de santidade. Falar de Deus e a igreja sem falar do casamento. Paulo comparou Cristo e a igreja em Efésios 5 com o marido e a esposa. Não dá. Não tem como. Por quê? 1 Coríntios capítulo 7 fala que uma vez que a moça se casou, ela cuida das coisas do mundo em como agradar ao seu marido, dentro da vontade de Deus. Da mesma forma, o rapaz cuida das coisas do mundo em como agradar a sua esposa. Que coisa do mundo que é essa? Relacionada a esse mundo, aos desejos da carne, ao desejo que um homem tem por uma mulher, que uma mulher tem pelo homem, pelo seu marido, pela sua esposa. Eu entendo isso. Não é cuidar das coisas do mundo, fazer o que quer no mundo, não. Tá? Não é não. Então agora você vai viver. O que é o casamento? Eu me casei para ser feliz? Eu me casei para quê? Para fazer aquela mulher feliz. E o duro que tem hora que eu vejo que eu não estou dando conta. Tem hora já assim que a gente fala, meu Deus, casei para fazer o outro feliz e não estou dando conta. Entendeu? Mas eu vou tentar. Eu vou dar o meu melhor. Porque eu era feliz, então eu queria repartir a minha felicidade com ela. Da mesma forma você serve a Deus, agora você vai procurar de tudo para fazer a vontade de Deus, para agradar ao Senhor, aquele que derramou o seu sangue lá na cruz por nós. Sabe o que é domínio próprio? É controle sobre as suas próprias ações e desejos. Quem tem domínio próprio tem controle sobre as suas ações,
sobre os seus desejos. Você sabe que esse é o grau mais alto que o ser humano pode atingir. É do domínio próprio. É da temperança. Ele saber quando ele pode ou não pode. Né? Como Mário Cortella fala aquela velha classe filosófica que ele ensina. Quero, posso e devo. Já ouviram? Eu falei para a igreja. Tem coisa que eu quero, mas eu não posso. E eu não devo. Tem coisa que eu posso, mas eu não quero. E não devo. Eu posso ir para o boteco tomar uma? Posso. Às vezes até a carne quer. Quem já viveu nesse mundo e bebeu, às vezes de vez em quando dá vontade de um problema, ele lembra. Você podia muito bem tomar uma geladinha e descer e relaxar. Né? Ele pode, mas ele não deve, porque agora ele serve a Deus. Agora ele tem que dar exemplo para a esposa, para os filhos, não pode. Então ele não vai, ele não deve. Ele até pode, mas não deve. E tem coisa que eu quero, eu posso e eu devo. É quando eu posso, eu quero agradar a minha esposa, eu posso, eu vou fazer isso. Né? Tem coisas que você pode fazer. Você quer se divertir, não vai dar problema, você pode, deve. Quer comer uma pizza, não come. Você pode, deve. Você pode pagar por ela. Mas tem coisas que a gente não deve. Isso é o que? O domínio próprio. Eu preciso ter a habilidade para me dominar. Eu tenho que ter foco na minha vida. O autor aos Hebreus fala sobre esse domínio próprio. Lá quando ele diz em Hebreus 12, 1 e 2. Olhando para Jesus. Coloca em Hebreus 12, 1 e 2. Seja domínio próprio que o autor está ensinando. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados, Hebreus 12, de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço, olha só, espera aí, vamos deixar o embaraço e o pecado tão de perto que nos rodeia. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, por que o Senhor, o qual, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, Paulo, o autor, diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, deixando todo embaraço, tudo aquilo que nos impede. Como é que eu faço para deixar o que me impede? Domínio próprio, irmãos. Amém. Domínio próprio. É preciso que você tenha domínio próprio nesses dias. Sabe por que muita gente se estão atolados em dívida? Porque não tem domínio próprio, não sabe dizer não, não aprendeu a dizer não para os seus desejos, não pode passar na porta de uma loja que parece que tem um imã que puxa ele para dentro. Temos que não pode passar na porta de uma relojoaria, tem um monte de relógio em casa, que alguém alguma coisa puxa lá e ele para dentro. Tem gente que não pode passar perto daquela banca lá no pastel de caldo que lá na feira, que ele acaba comendo. Eu tinha assim, quando ele operou o coração, não, tio da minha esposa, um homem maravilhoso, mas ele foi proibido de comer o pastelzinho. Mas quando ele melhorou, o senhor se deu conta que resistiu ao cheiro, resistiu ao sabor, ele acabou comendo. Deu problema? Deu. Não sabemos se foi por isso que chegou a hora. Mas é domínio próprio, você tem que ter domínio próprio. O domínio próprio envolve resistir às tentações, evitar os excessos e viver de forma sensata. O problema são os nossos excessos. Eu preciso de domínio próprio para dizer não para cá. Falar não para você é fácil. Falar não para a esposa é fácil. Às vezes até falar não para o diabo é fácil. O duro é falar não para mim.
quando eu quero, quando eu estou com vontade. Domínio próprio, irmãos, para a gente vencer na vida. A vida diz, olhando para Jesus. Como é que eu vou vencer na vida, irmão, se eu não tiver foco? Como é que eu vou vencer se eu não conseguir segurar, fazer com que o meu salário possa multiplicar? Como é que eu vou fazer se eu gasto mais do que eu ganho? Eu não tenho foco. A santidade é igual ao domínio próprio. Você precisa de domínio próprio para não ceder às armadilhas de Satanás. E olha como ele tem armadilha para nós. O diabo conhece você melhor do que a sua esposa. Conhece você mais do que seu marido. Seus filhos não te conhecem como o maligno te conhece. Para isso, ele aproximou de Eva. Para isso, ele se aproximou daquela mulher, a seduziu a comer aquele fruto. Ela deu ouvido ao que a serpente falava, olhou, cobiçou aquele fruto, desejou comê-lo, foi lá e pegou e comeu, e deu para o seu marido também. Todos nós somos chamados de ser santos, todos nós. Deus espera que eu use os frutos do Espírito que Ele nos dá. Pastor, como é que eu faço para ter os frutos do Espírito? Só tem uma forma. Eu não conheço outra. Oração, oração, oração e oração. Oração e consagração. Quando o Espírito Santo vem sobre a sua vida, ele vem para que te dá condições de vencer o mal. Tem pessoas que não estão vencendo o mal, sabe por quê? Ele ora para ser abençoado, ele pede isso, pede aquilo, mas ele nunca fala, Senhor, enche-me do teu Espírito Santo, para que eu possa vencer nessas lutas da minha vida. A santidade não é um ponto de chegada, é um processo contínuo na sua vida. Ninguém chega à santidade perfeita. Eu quero encerrar concluindo lá em Filipenses capítulo 3, aonde o apóstolo Paulo demonstra, de certa forma, o que é esse princípio da santidade, do domínio próprio, de uma forma bem especial. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Vamos ficar em pé. Olha só. Não que já tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que fui chamado por Cristo Jesus. Irmão, não julgo que eu tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alto, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos quando somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Paulo está falando, irmãos, eu não sou perfeito, eu não cheguei à santidade perfeita, eu ainda não cheguei ao que eu quero, mas eu faço uma coisa, eu vou esquecer do que ficou para trás. Sabe o seu passado, o que você era, o que você tinha, você não tem mais, acabou, chega. Agora você precisa entender, você é uma nova criatura, seu alvo é outro. Se você for abençoado, vai ser, glória a Deus. Se não chegar a conquistar o que você sonha, dá glória a Deus também. Porque eu preciso entender, a minha vida consiste em agradar aquele que me chamou. Amém. Vamos louvar ao Senhor.